Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, nós estamos começando a partir de agora o programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia, em sintonia com a Rádio Difusora Pai Eterno. Hoje, segunda-feira, eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Alessandra. Boa noite, Alessandra. Boa noite, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, clamando esta misericórdia de Deus. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Isso mesmo, a Alessandra, que participa do grupo Marca da Vitória, aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, também faz um trabalho nas redes sociais, falando sobre a família. Você pode falar um pouco mais para quem começou a te acompanhar a partir de agora, conhecer um pouco mais do seu trabalho? Sim, eu sou a Alessandra Borges e despertou, por misericórdia de Deus, um chamado a falar em especial para as mulheres, mas também falar para as famílias, porque família é sonho, é projeto do coração de Deus. E o trabalho que eu desenvolvo hoje no meu Instagram, se você quiser me visitar, fique à vontade, Alessandra Borges. Coloca lá que você vai me encontrar. E todos os dias, às 6h47 da manhã, eu tenho uma live oracional. É o despertar para a sua intimidade com Deus, onde você passa a se conhecer melhor, se conectando àquele que te criou. Não existe fonte melhor do que essa, né? Isso mesmo. E essa última quarta-feira você também estava no grupo Marca da Vitória pregando, foi essa? Sim, foi uma bênção. Graças a Deus, Deus despertou em mim este chamado à pregação, a palestras, né? E nós estamos dentro da Marca da Vitória fazendo 9 quartas-feiras pela restauração familiar. Dia 17 agora foi o meu momento de trazer esperanças, e o tema foi bem interessante a respeito dos galhos secos, das áreas da nossa vida, né? Sim. Que a gente possa clamar o sopro do Espírito Santo para que verdadeiramente esta restauração familiar comece em mim, para que alcance as outras pessoas, né? Isso, sempre começa do individual e vai para o coletivo, né? Exatamente, então, esse é o nosso chamado, né? Sim, a diferença tem que começar primeiro da gente. É verdade. Né? Olhar para nós mesmos. Mas hoje nós vamos falar sobre qual tema? Hoje eu guardei algo muito especial para você que está aí nos acompanhando. Algo especial, fundamental e que é um chamado dentro da palavra de Deus constante. É necessário liberar perdão em família. Olha que tema, né? É um tema bem especial, principalmente para as pessoas que têm aí desavenças, né, com o pai, com a mãe, ou então as dificuldades familiares. Né? Eu quero trazer uma historinha, Henderson, assim, logo de início, para você compreender o quão necessário é este chamado de Jesus, quando ele fala para mim e para você, na palavra, quantas vezes é necessário perdoar? 70 vezes 7. Isto é, sempre, constantemente, né? E nessa minha jornada em atendimento com famílias, com casais, o que eu tenho percebido? Esse ressentimento que vai se criando pela não liberação do perdão. E isso trava a vida das pessoas. E o meu chamado é realmente alertar as pessoas para que abram o coração e deixe Deus agir, curar e perdoar. Fácil não é, mas é possível, viu? O perdão nunca é fácil, né? É desafiador. Sim, tem que vir do coração. Isso mesmo, nosso programa só está começando. Nós estamos agora em sintonia com a Difusora Pai Eterno. Programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia. Fique conosco! Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família.
Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Vencer Sagrada Família, Vencer Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos no programa Por uma Família Melhor, em sintonia com a M640, difusora Pai Eterno. Quem está aqui comigo hoje é a Alessandra e vamos falar um pouco sobre esse tema que é o perdão, que é um tema tão especial, mas tão difícil, não é verdade, Alessandra? Olha, é desafiador. Eu tenho percebido quanto as pessoas hoje têm sofrido e até dores físicas, sabe? Por causa da não liberação do perdão. Então, antes de nós iniciarmos um pouquinho dessa jornada de entender a importância de se liberar o perdão, eu quero convidar você que está aí nos acompanhando a fazer o seu momento de oração, a pedir esse momento da presença do Espírito Santo, para aquilo que dissermos caia no teu coração e te faça entender que isto é um chamado de Deus para que você aprenda a perdoar. Ore assim comigo. Senhor meu Deus, iluminai minha mente, meu coração e minha alma. Não permitais que nenhuma área do meu ser permaneça na escuridão. Ajude-me a perdoar, Senhor. Tende piedade de mim. Ajude-me a curar as mágoas, os ressentimentos, as amarguras, o ódio, a raiva. Olha que lindo essa parte da oração. Dai-me a força e um desejo ardente de me abrir ao dom do perdão, da aceitação e de agir conforme a tua palavra. Porque a palavra de Deus nos convida a isso, a liberarmos o perdão, a perdoarmos 70 vezes 7. E lá no Salmo 50 diz assim: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. E hoje, voltando o nosso olhar para o seio familiar, nesta busca por uma família melhor, eu quero convidar você, nesta noite, a olhar para você, a olhar para dentro do teu coração e se perguntar quais são as durezas que estão dentro do teu coração, quais são as situações que você tem vivido e não tem conseguido liberar perdão. Algo importante as pessoas entenderem, Henderson, é que se eu não decidir, porque perdão, gente, é você perdoar algo que de repente, algo ou alguém que te feriu profundamente. E cria-se uma falsa ilusão de que liberar perdão, eu estou deixando livre a pessoa. E aí, como que isso funciona na sua cabeça se de repente você não concorda de deixar livre? Só que eu quero chamar você a prestar atenção. A falta do perdão aprisiona você a coisas, a pessoa que você precisa perdoar. Então você fica carregando um peso desnecessário e isso pode paralisar as áreas da tua vida. E o convite hoje é que você olhe para cada membro da tua família, porque a limpeza precisa começar dentro de casa. Olha para cada membro da tua família e se pergunte: quem você precisa liberar o perdão? É papai? É mamãe? É seus irmãos? É seu cônjuge? É sua esposa? São seus filhos? Dentro do nosso seio familiar, gente, acontecem situações que nos magoam, que nos ferem, que causam machucaduras. É fácil liberar o perdão? Não, não é fácil, mas é necessário. É desafiador, sim, mas tome a firme decisão em Deus de se libertar, de parar de carregar lixos emocionais que te prendem a uma pessoa. Não liberar perdão é como se você estivesse amarrado, acorrentado na vida daquela pessoa.
E quando você libera o perdão, você simplesmente deixa ir e você se torna totalmente livre. Então, em nome de Jesus, vá pedindo essa graça. E eu quero dizer mais, é desafiador demais? É. Então pede ajuda, procure um sacerdote, confesse. Aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, nós temos orientações nos nossos grupos de oração. Nós temos confissões sempre. Então tenha ali um sacerdote. Tenha a coragem de chegar e falar: padre, eu não consigo liberar perdão, por mais que eu queira. E eu vou contar uma história para você bem rapidinha. Eu passei 8 anos da minha vida acreditando que eu tinha perdoado uma pessoa que me feriu profundamente. E aí, sabe quando você começa a perceber que tá tudo em ordem, mas as coisas não andavam, não fluía? E aí eu dobrei meu joelho no chão e fui buscar ajuda em oração. E a pessoa me disse: Alessandra, você precisa liberar perdão. Eu falei: nossa, que nunca, tá tudo certo. E aí eu fui me aprofundando nesse momento de oração e descobri que eu não tinha perdoado. Então cuidado para você não cair nas ciladas do inimigo e achar e acreditar que você está liberada, está livre, que você perdoou, só que a situação ainda te machuca. E só para você entender, liberar perdão não quer dizer que você tenha que conviver novamente com a pessoa que te feriu. Você não tem que conviver novamente com essa situação. Você só precisa deixar ir. Liberar perdão é tirar de você um peso desnecessário, porque a falta de perdão, gente, é a mesma coisa de você beber um veneno querendo matar o outro e você mesmo é que está sendo intoxicado. Então olha agora para dentro do seu seio familiar e começa a buscar a cura de mágoas, de ressentimentos. Cura o teu coração. Pede ajuda. O Salmo 50 é um belíssimo salmo que pode te ajudar. É o momento que Davi rasga o seu coração diante de Deus e fala para Deus criar em mim um coração que seja puro, um coração capaz de perdoar. Se você não libera perdão, não habita amor no teu coração. Nossa, Alessandra, que grave isso, muito grave. Porque são duas coisas contraditórias. Então comece a limpar. Nós entramos ontem na Semana das Dores. Pega essa semana e começa a trabalhar ela, colocando as suas dores emocionais, as suas dores que está lá no íntimo do teu coração. Deixa isso vir à tona, em especial nessa semana. Quantas espadas de dor de repente estão transpassando o seu peito? Quantas espadas de dor podem estar te machucando? E você ainda alimenta esta situação. Liberar perdão abre a porta para toda graça. Por isso vai dizendo, pede ajuda. Senhor, tende piedade de mim. É isso que o Salmo nos diz. Segundo a vossa bondade. É preciso pedir a coragem de perdoar, porque só perdoa quem tem coragem. E aí eu completo essa frase. Só perdoa quem tem coragem e quem se abre à ação, ao mover do Espírito Santo, porque é Ele que está pronto para nos curar de todas as machucaduras, daquilo que nós não conseguimos perdoar. O desafio para você essa semana é esse. Começa hoje a anotar, a colocar num caderninho, no seu caderninho de oração. Se você não tem o seu caderninho de oração, crie já. Porque um bom estudioso da intimidade com Deus precisa ter o seu caderno de oração. Se você está buscando uma família melhor, você precisa começar a perceber quais são os pecados que você precisa perdoar. E acima de tudo, se olhe no espelho e pergunte-se: você precisa se perdoar? Fica aí este questionamento para você, para que você comece a mergulhar, porque muitas vezes a autocondenação leva você a não viver o extraordinário de Deus. Quantas pessoas se cobram, quantas pessoas se maltratam,
E aí, se você se cobra, se você se maltrata, qual que é a tendência, gente? É você repetir isso com quem está próximo. Porque aquele ditado que diz, a boca fala do que o coração está cheio, é puríssima verdade. Se você está cheio de mágoa, de machucadura, inevitavelmente a sua comunicação vai ser de mágoa, de machucadura e de ressentimento. Então toma posse da palavra de Deus e pede para ser lavada, pede para ser purificado, pede para o Espírito Santo nesta semana das dores arrancar de você todas as dores por falta de perdão. É tão sério, gente, a questão de não liberar perdão, que ele causa dores físicas, como gastrite, câncer. Aí vai para as dores emocionais, como a depressão, a ansiedade, a angústia. E em nome de Jesus, que você tenha coragem hoje de olhar para você, de querer aceitar que você precisa perdoar. A começar por você mesmo. E faça uma análise nessa semana. Essa semana ela é extremamente rica, porque medita as 7 dores de Nossa Senhora. Sabe, se aprofunda nisso. Vai pedindo para o Senhor te curar, te lavar, te libertar. Não é possível que mais uma quaresma vai acabar e você vai estar do mesmo jeito. É preciso dar passos, mesmo que seja um passo. Mas em nome de Jesus, pela palavra dele, dê passos. Saia dessa quaresma melhor do que você entrou. E não é simplesmente acabou a quaresma e eu vou viver novamente a minha vida antiga. Quaresma é o desafio da conversão, mas não é só os durante 40 dias. Não é só durante 40 dias que você precisa rasgar o seu coração diante de Deus. Esse momento do deserto que o Senhor nos convida a caminhar nesses 40 dias é nos preparando para vivermos o resto do ano sob uma bênção espiritual, onde a gente se limpa, onde a gente se purifica, para que a gente consiga, para que você consiga enfrentar as lutas do dia a dia. E a minha pergunta é, você já sabe quem é que você precisa perdoar? Você sabe por onde você vai começar? Olhando para o seu seio familiar, olhando para a sua família, porque eu sei que é seu desejo ter uma família melhor. Então faça aquilo que precisa ser feito. Abra ao mover de Deus e vai pedindo ao Senhor esta graça de deixar que o Senhor te lave, de deixar que o Senhor te purifique, de deixar que o Senhor Deus crie em você um coração que seja puro. Olha que lindo isso que diz: ó meu Deus, criai em mim um coração que seja puro e renovai um espírito de firmeza. Quaresma é no deserto que a gente se fortalece. Para quê? Para vencermos o dia a dia durante todo este ano. E olha que não tem sido um ano fácil, né? São tantas pandemias, são tantas mortes, são tantas dores, são tantas machucaduras. Eu só quero te dizer, sábado eu enterrei meu pai. Ele faleceu às 6 horas da manhã, vítima do Covid. E você não pode ver a pessoa, apenas uma pessoa da família pode ir lá. É a pior de todas as situações. Aí você pode se perguntar, Alessandra, mas por que você está partilhando isso? Porque eu quero trazer a importância do perdão para dentro da família. Porque hoje o meu coração se sente totalmente em paz. Quando eu olho para as fotos do meu pai, quando eu vejo foto nossa de 1995 e o meu coração se alegra de saber que eu fui capaz de liberar perdão de tudo aquilo que, mesmo sendo um excelente pai, às vezes me machucou. Gente, ser pai e mãe é desafiador. Não vem com manual de instrução, pai e mãe erra. Então admita que você foi ferido, machucado em algum momento.
Hoje eu só louvo a Deus pela vida do meu pai, que pôde ficar aqui comigo 75 anos. Não existe dor, não existe machucadura. E a minha alerta para você hoje é: nós não vamos ficar aqui. A morte faz parte da vida. Não queira viver de qualquer jeito, porque quem vive de qualquer jeito morre de qualquer jeito. Então aprenda a perdoar e traga para a tua vida a dignidade de amar e amar sem medida. Alessandra, você falava aí da questão do perdão, eu lembrava muito da passagem do filho pródigo. O filho que deixa tudo, né, e vai ao mundo e volta e sabe que não é digno, mas fala: eis-me aqui, pai, né? É isso eu não que sou digno de ti, não porque sou assim, digno. se a gente parar, nós somos dignos. Nem sempre a gente é digno, Sim. mas tem um pai que é capaz de me amar e de me perdoar. Bem lembrado, essa passagem é linda, é maravilhosa. E nós também temos que confiar no pai, né? Nós precisamos ter essa confiança no pai, né? E também testemunhar tudo que acontece de bom na nossa vida, acreditar nas providências de Deus. E nós temos tantos testemunhos aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, e eu quero chamar um agora, desses ótimo. testemunhos que aconteceu aqui no santuário, e dessas grandes pessoas que passam por aqui e deixam os seus testemunhos. Que deixam suas histórias aí, sim, né, como exemplo de fé, de conversão. Sim. É muito belo isso. E é o nosso testemunho de fé de hoje. Hoje eu estou aqui para dar o testemunho para vocês do Pedro, né? Meu sobrinho, meu afilhado. O Pedro, dia 27 de agosto, começou a sentir uma falta de ar. E essa falta de ar foi acrescentando com uma tossezinha bem fraca. E o pai dele ligou no plano de saúde, fez uma consulta por vídeo e a médica encaminhou ele com urgência para o Hospital Infantil da Criança. Quando chegou lá, ao pai fazer a ficha dele, o médico já chamou porque mediu a saturação do Pedro, já estava bem baixa. E o Pedro, com muita falta de ar, ao sair de casa, ele pediu para o pai que voltasse e pegasse a Santa Dulce dos pobres, porque o Pedro é uma criança de muita devoção dos santos. O quarto do Pedro é um quarto repleto de santos, de imagens. O Pedro, com 2 anos de idade, já gostava de colecionar imagens de santos. E ele pediu ao pai que voltasse e pegasse a Santa Dulce dos pobres, para que Santa Dulce melhorasse a respiração dele e que tirasse todas as dores que ele estava sentindo. E ao chegar no hospital, a situação foi só complicando e ele já foi internado rapidamente. E a saturação do Pedro chegou a 40, o qual os médicos ficaram assim encabulados, né? Porque a saturação dele já estava respirando somente pelos órgãos mesmo, já não tinha mais ar nos pulmões. Então o Pedro ficou internado com o pai e sempre rezando muito, e ele falou para o pai dele que sentia a presença de Nossa Senhora, e o pai dele nesse momento sentia um forte cheiro de flores no quarto, e ele falou para o pai dele numa emoção muito grande, e o pai também numa emoção muito forte, ele falou para o pai dele, falou: papai, eu estou sentindo Nossa Senhora, ela está aqui. E logo à frente ele sentiu a presença de Nossa Senhora e sentiu que Nossa Senhora tocava aos ombros dele. E o Pedro, ao chegar no hospital, ele tinha uma mancha nos pulmões grande, qual foi diagnosticado que não sabia se seria Covid ou uma pneumonia. E no sábado os médicos repetiram os exames e deu que a mancha do pulmão tinha sanado completamente. E os médicos ficaram sem saber o que estava acontecendo, pediram uma série de exames novamente para poder ver o que estava acontecendo, porque a primeira mancha é muito grande, no outro dia já não tinha mancha, né? Qual a situação? Repetiram todos os exames, fizeram novos exames, outros tipos de exame e detectou que o Pedro não tinha nada. O Pedro estava completamente curado, respiração normal, o Pedro ganhou alta. Então a gente vê nisso uma presença muito forte, né, da fé que a gente vive. O Pedro é uma criança de muita fé, uma criança muito orante, um desejo inestimável de ser padre, um desejo muito grande de ser padre. E nós estamos aqui hoje para partilhar esse testemunho e esse milagre que aconteceu na vida do Pedro. Meu nome é Cássia, sou funcionária aqui do Santuário Sagrada Família e serva também.
e eu vim aqui para dar o meu testemunho. Há mais ou menos 6 meses atrás, né, bem no início dessa pandemia, o meu esposo estava trabalhando e a empresa que ele trabalha, que ele é agregado, eles pediram o tanque do caminhão, pediu para todos os motoristas. E a gente não sabia como que ia pagar as nossas dívidas. E quando ele pediu para a empresa que pudesse fazer mais uma viagem para cobrir pelo menos o combustível do caminhão. E eles falaram que não, que o que pediram foi que pegasse o tanque do caminhão. E nisso eu tinha acabado de receber o meu salário aqui do santuário. Aí eu fiquei pensando como que a gente iria fazer, se a gente iria pagar as nossas dívidas diárias que tem, ou se a gente ia cobrir o cheque. Então eu resolvi pegar o meu salário, primeiro fiz a devolução do dízimo, né, que é a consagração que a gente faz todo mês, passei a devolução e peguei o restante do meu salário e depositei na conta dele, para poder cobrir o cheque. E nisso a gente tentando ver aonde é que ele ia agregar o caminhão de novo para poder trabalhar. A gente não estava conseguindo empresa nenhuma, ele tinha de alugar outro tanque, e era ou vender o caminhão ou ele voltar a trabalhar. Mas a idade dele não dava para ele poder voltar de novo ao mercado de trabalho. Então a gente ficou pensando como é que ia fazer. E com isso a gente começou infelizmente, a passar necessidade. A gente, quando ia para comprar alguma coisa, a gente tinha que escolher o que ia comprar e passando por isso mais uma vez. Há 6 anos que ele está com esse caminhão e a gente sempre caía e levantava, caía e levantava. E eu tenho uma Nossa Senhora na minha sala, eu peguei a Nossa Senhora. Minha menina assustou, porque eu não vi da hora que eu peguei ela assim, com muita força, levei para o quarto e lá nos pés da cama eu ajoelhei e falei para Nossa Senhora, há 6 anos atrás, meu esposo ia comprar esse caminhão. E eu falei para a senhora, se fosse da sua vontade, que desse certo, se não fosse, a senhora tirava dele. E mais uma vez a gente está passando por um momento difícil. Então a gente entregou primeiramente na mão de Nossa Senhora e no outro dia um amigo dele ligou para ele e comentou com ele, José Railton, tem uma empresa em Anápolis que está precisando de um motorista, está precisando de um caminhão urgente, porque por causa da pandemia, como ele carrega álcool, a empresa precisava que ia fazer o álcool em gel. Aí ele falou assim, eu posso te passar? Não passou para ele, mas meu esposo parece que não acreditou muito e foi mexer com o caminhão. Aí eu fui atrás dele e falei para ele, assim, você não vai ligar? Ele ligou, né, para esse empresário que estava precisando. Ele falou que precisava na segunda-feira urgente e ele começou a trabalhar com ele. E quando ele foi na segunda-feira para poder carregar o caminhão, ele levou o álcool para Anápolis e aí ele me ligou, aí ele falou assim, amor, eu vou passar em casa só para jantar e viajar de novo, porque vai ser meio corrido. E quando ele passou em casa, que ele deixou o valor do frete, eu não acreditei, que foi que dava para a gente quitar todas as dívidas nossas. E assim ele está até hoje nessa empresa, graças a Deus. E o que eu quero dizer assim, que por tudo que a gente já passou, a gente nunca deixou de devolver o dízimo, de fazer a consagração do dízimo. Com a graça de Deus, hoje a gente aumentou o valor do dízimo para a gente devolver. E na sexta-feira passada, se eu não me engano, acho que foi sexta-feira passada ou quinta, eu entrei na sala do administrador aqui do santuário. Ele já sabia o que a gente já tinha passado no início do mês de março. Comentei com ele, falei, seu Marcelo, eu preciso falar com o senhor. O senhor lembra que a gente passou no início do mês de março? E agora eu estou aqui na sala do senhor para passar para o senhor o que vem acontecendo na nossa vida. Com a graça de Deus, a gente, agora em agosto, ele devia ainda algumas parcelas do caminhão, a gente conseguiu quitar o caminhão dele. E agora, nesse mês de setembro, o meu salário eu ofertei para o santuário. Porque como no início do mês eu falei, o meu salário foi para poder cobrir um cheque dele,
graças a Deus, esse salário que eu recebi esse mês, eu ofertei para o santuário. Inclusive, até o funcionário que eu pedi para me ajudar a fazer a transferência, ele falou assim, você vai fazer a devolução do dízimo? Eu falei, não, eu estou ofertando para o santuário e ainda irei fazer a minha consagração. Porque é assim, a gente agradece muito a Deus, Nossa Senhora, que meu esposo é muito devoto, ele chama ela de Cidinha. Agradeço muito pela oportunidade da gente estar vencendo tudo isso que a gente passou há 6 anos atrás. E eu acredito que sim, com a devolução do dízimo, com a consagração, Deus só retribui para a gente e está retribuindo em dobro. Tem muita gente que me pergunta, então quer dizer que Deus abriu as portas para vocês? Não, Deus não abriu, não sei se eu vou usar a palavra certa. Deus arreganhou as portas para a gente. Porque está vindo bênçãos e mais bênçãos para a gente não está assim, acreditando. Sonhava em comprar um carro, qual que era o carro que ele queria, perguntava para ele, e hoje o carro que ele queria, ele também comprou. Boa noite, nós estamos no programa Por uma Família Melhor, aqui direto dos estúdios da Web Rádio Sagrada Família, no Santuário Basílica Sagrada Família, em sintonia com a Rádio Difusora Pai Eterno. E eu estou aqui hoje com a Alessandra e nós estamos falando um pouco sobre o perdão, né? Como é difícil e como é desafiador perdoar. E eu lembrava um pouquinho no final do primeiro bloco da passagem do filho pródigo, né? Aquele que sabe que errou, mas se arrepende. E Deus acolhe ele, né? Porque Deus ama. E lembro muito também de Santa Teresinha do Menino Jesus, que fala sobre o amor dentro da igreja, dentro da instituição, e o verdadeiro sentido da missão de Cristo, né? E foi para amar o outro assim como ele nos amou que Jesus nos enviou em missão, né? E foi o resumo de toda a sua pregação, né? Amai uns aos outros assim como eu amei. E se amar o outro assim como ele nos amou, nós vamos estar cumprindo tudo que ele nos ensinou. É um resumo bem completo, assim. Não, eu fico encantada com esta parte de Jesus que resume toda uma história do Antigo Testamento em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E você falando aí, me veio uma outra passagem que fala do perdão, para que eu entendamos o quão importante é liberar o perdão. Onde ele fala, se você vai dar a sua oferta e perceber que tem algo contra o seu irmão, primeiro vá lá, reconcilia-te, para depois fazer a tua oferta. O quão é importante isso. Então, nesse programa, é um desafio para você olhar para dentro da tua família e desejar uma família melhor. Começar a olhar os pontos que você precisa liberar o perdão, porque não tem necessidade de você carregar esse peso. E eu quero aproveitar e deixar umas dicas aqui, passinhos para que você consiga entender que perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar para a história e não trazer raiva, não trazer mágoa, não trazer ressentimento. Aquilo não pode te ferir todas as vezes que você lembrar. Então precisa sim fazer um processo. Nesse desafio que eu estou fazendo no meu Instagram, eu coloquei as meninas para escreverem cartas de perdão. Para pai, para mãe, para filhos, para esposo, para elas mesmas. Porque é uma forma de você olhar para aquela situação que muitas vezes você pensa, não, mas isso foi bobagem. Mas pode ter sido uma bobagem que está lá, instalada no teu coração. Então eu quero deixar aqui passos para você assim, ó. Antes de começar a pensar em perdoar uma pessoa, admita também que você erra.
Porque isso também é importante. Porque muitas vezes a gente traz pra gente, você pode trazer pra você, só assim, porque me magoaram, me machucaram, me feriram. Só que também nós machucamos e ferimos. Olhe primeiro para essa situação. Aonde que você pode ter machucado e ferido? Primeiramente, comece na tua família. Desafie-se a você mesmo a mergulhar dentro desse processo e querer olhar e admitir que você também erra. Então, se eu admito que eu erro, eu vou entender que o outro também errou. Porque faz parte do ser humano errar. Só não faz parte do ser humano permanecer no erro. Por isso que é importante você reconhecer. Converse com o Papai do Céu. Então, dobre seus joelhos. Peça a força do Espírito Santo, porque nem sempre você vai ter clareza dos seus erros, das suas falhas, aonde que você pode ter magoado alguém ou não. Mas no poder do Espírito Santo, clamando o sopro do Espírito Santo sobre você, você vai entender que é preciso perdoar. Você precisa tomar uma decisão de querer perdoar. E nessa decisão é você deixar, não é a outra pessoa livre, é você se permitir ser livre. O Henderson iniciou o programa falando amar o próximo como a ti mesmo. Não tem como habitar falta de perdão e amor no mesmo coração. Você vai falar, Alessandra, mas eu amo as pessoas à minha volta. Sabe aquela situação, aquela cena do morno? Aquilo que é morno, Deus não quer, Deus não aceita. Então, o meu convite, mais uma vez para você, viva essa semana das dores, colocando para fora todas as suas machucaduras, mas coloque ela com os joelhos dobrados, à luz da palavra, buscando o Espírito Santo e olhando para a sua família, num desejo de que ela seja uma família melhor. Você precisa buscar o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? De aceitar que você vai passar por uma jornada. Não é instantâneo o perdão. Muitas vezes você vai ter que clamar 1, 2, 3, 4 vezes. Voltar novamente no sacerdote e falar, eu ainda não consegui. Tá tudo bem se você passar por essa situação. O que você não pode é desistir. Porque liberar perdão, gente, agrada o coração de Deus. Lança o teu coração diante do Senhor. Faz como Davi fez. Rasgue o teu coração diante de Deus. E vai falando para ele, Senhor, eu não consigo me libertar dessa cena, dessa situação. Mas em nome de Jesus Cristo, deixe o amor de Deus te lavar, te purificar. E mais uma vez eu quero ler para você Salmo 50, que é um salmo que eu quero deixar para você, para que você medite durante toda essa semana. Vá para o seu cantinho de oração e suplique a graça de se livrar desses lixos. Lixo que você tem carregado durante quantos anos? Quantas pessoas que eu conheço, que eu atendo, que eu falo, que não conversam com mãe, que não conversa com pai, que tá brigado com o irmão, que não fala com o cunhado. Gente, a vida é curta demais para viver dessa forma. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa ter a coragem de dizer, eu vou fazer diferente desta vez. Aí você fala, nossa, mas já está na Semana das Dores, será que dá para eu fazer alguma coisa? Se você abrir o seu coração, Deus jorrará rios de águas vivas, que vai te limpar, te lavar e te purificar. Olha o que diz aqui,
Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstrói os muros de Jerusalém. E nesta noite, o Senhor Deus quer reconstruir a sua história. O Senhor Deus quer fechar todas as brechas que de repente por machucaduras, por mágoas e ressentimentos, você tem deixado entrar as ciladas do inimigo de Deus e não tem deixado você fluir. Mas existe sim uma esperança, porque tu és filho, tu és filha, tu és amada, tu és amado. A sua família é projeto do coração de Deus. Então você precisa olhar para cada um deles e entender que Deus sonhou com a sua família. Senão ela não existiria. E por mais que você fala, nossa, mas eu casei com um homem errado. Será que casou mesmo com o homem errado? Será que casou mesmo com a mulher errada? Ou será o seu olhar que não está conseguindo enxergar a presença de Deus nesta pessoa? Porque todos nós temos uma centelha divina em nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você olhar para o seu esposo, quando você olhar para a sua esposa, quando você olhar para os seus filhos, lembre-se, é a imagem e semelhança de Deus. E você precisa pedir, Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Senhor, me ensina a perdoar como o Senhor perdoou todos aqueles que te condenaram à morte, que te levaram à cruz. Porque Jesus só passou nessa terra para nos deixar lições. Porque ele foi 100% humano. Aí tem gente que fala assim, Alessandra, mas ele era 100% Deus. Mas enquanto ele estava nesta terra, ele foi 100% humano. Então se as suas mazelas te machucam hoje, Cristo sabe. Qual que era a grande diferença? Ele se retirava. Ele ia ao monte, ele ia clamar o colo de Deus, ele ia clamar o consolo do Pai. E você? Quanto tempo tem que você não busca esta intimidade com a palavra de Deus? Quanto tempo tem que você não faz uma oração pessoal, vinda do íntimo do seu ser? Aquela oração pessoal que é capaz de rasgar o céu e transformar as situações? É isso que Deus está te chamando nesta semana? Está dizendo para mim e para você, ei filho, ei filha, olha eu aqui, olha o tamanho do meu amor. Pega a história do filho pródigo, ele tinha tudo para não recebê-lo de volta, mas o Senhor quer colocar em você vestes novas. Ele quer reconstruir os muros de Jerusalém. Ele quer te dar um coração que seja puro. Ele quer criar em você um espírito de firmeza. Ele quer dar para você uma fé inabalável. Em nome de Jesus, recebe esse amor de Deus. E vai dizendo que tudo você pode, porque Deus é o seu Senhor. Deus nos ama, né? Essa é a maior mensagem que a gente pode deixar, é que Deus nos ama e a gente precisa entender esse amor. É o amor de Deus por nós. E saber entender os planos dele para a nossa vida, mesmo dentro das dificuldades, das superações. E nessa perspectiva de amor, nessa perspectiva de união, eu queria já ir me despedindo de você, chamar o padre também já que vai fazer a nossa oração final. E muito obrigado pela sua participação aqui no programa Por uma Família Melhor. Olha, obrigada pelo convite, obrigada a você que está aí nos acompanhando, e eu quero deixar um desafio para você também nesse finalzinho de programa. Plante a semente do bem, compartilhe esse programa com outras pessoas que você conhece. Tem uma imensidão de famílias precisando deste aconchego, deste colo de Deus,
Tem uma imensidão de pessoas precisando saber que a Basílica Santuário Sagrada Família é uma fonte de bênção para restaurar famílias. Então não deixe de compartilhar esta live. De compartilhar este programa. Faço live todos os dias, aí estou aqui habituada. Então assim, compartilhe esse programa. Plante a semente do bem, porque você plantando a semente do bem, quem colherá será você. Todo aquele que semeia, colhe. Então continue fazendo uma boa plantação. Isso mesmo. Muito obrigado a você que nos participou aí na Rádio AM 640 e também nas redes sociais do @Basílica da Sagrada Família. Agora eu vou chamar o Padre Rodrigo para fazer a oração das completas e dar a bênção final em tempos de pandemia. Amanhã eu espero por você, aqui na Rádio Difusora Pai Eterno. Tchau. Tchau, tchau. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois
perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o Filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 a 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico.
Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém.
Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário,
por você e sua família.